Olá, pessoal! Hoje iremos falar sobre função. A função é uma relação entre dois ou mais conjuntos que são estabelecidos por uma lei de formação, né? O que é uma lei de formação? É uma regra geral. Vou dar um exemplo bem simples do nosso dia a dia, tá? Um determinado carro, ele vai andar uma distância maior, né? Se o combustível tiver, né, uma quantidade maior, não é verdade? Por exemplo, então se esse carro tá com o tanque cheio de combustível, isso quer dizer que ele poderá andar uma distância maior. E se esse carro estiver com o tanque, né, com combustível na reserva, isso significa que ele poderá andar uma quantidade menor. Então, a distância percorrida por esse carro depende somente de quê? Depende da quantidade de combustível, ok? Então, função é isso. É algo que vai acontecer dependendo de outra coisa. Então, nós temos dois conjuntos. Olha só um exemplo que eu coloquei. Nós temos o conjunto A, coloquei alguns valores, e depois nós temos o conjunto B. Só que eu dei uma lei de formação. Tá? A lei de formação, eu quero y que é igual a x ao quadrado. Então, o valor de y, né, vai depender de quem? De x. Mas quem vai ser o x? Vai ser o valor de a, certo? Então, onde está a letrinha x aí, eu vou estar colocando os números do conjunto A, certo? Então, olha só o que eu coloquei. Eu coloquei y é igual a menos 3 elevado ao quadrado, que é igual a 9. Então, o valor de y será 9. A gente também usa outra linguagem, a função f de x. Vocês vão ver em alguns exercícios que ao invés de ter o valor, ao invés de ter a letrinha y, vai ter f de x, que quer dizer a mesma coisa, é função de x, certo? O valor de y vai depender de quem? De x. A distância percorrida desse carro que eu dei o exemplo agorinha vai depender de quê? Vai depender da quantidade de combustível, certo? Então, lembrando, para eu determinar, né, encontrar o valor da função, eu vou estar substituindo o valor do meu conjunto aí, certo? Bom, tem outra forma de representar uma função, que é através do diagrama. Tá? Observem aqui, ó. Isso daqui é um diagrama, certo? Esse primeiro conjunto a gente chama de domínio. Por que ele é o domínio? Porque é a partir daí que eu vou obter o outro valor, certo? É igual aqui nesse exemplo. Esse conjunto A é o meu domínio. Por quê? Porque vai depender desse valor, ou seja, vai depender de x para eu encontrar o valor de B. No caso ali é o valor de y, certo? Então, observe, isso daqui é uma função porque cada elemento do meu conjunto domínio, né, do meu conjunto A, está correspondendo a um elemento do conjunto B, certo? Pessoal, muita atenção para a gente verificar se é ou não é uma função, tá bom? Então, olha só, esse exemplo aqui é uma função. Olha só, nós temos mais outro exemplo aqui. Olha só, eu tenho aqui, ó, f de A em B. F de A em B. Então, nós temos aqui o conjunto A está correspondendo aos elementos do conjunto B. A gente vai ter que analisar, primeiramente, o conjunto A. Esse conjunto A, pessoal, é o domínio. Então, para ser uma função ou não, vai depender do conjunto A. Então, olha só, todos os elementos estão correspondendo ao conjunto B. Esse conjunto B todinho chama contradomínio, ok? Então, está sendo correspondendo. Isso é uma função. Agora, observe esse exemplo aqui. Observe que no conjunto A, que é o nosso domínio, certo? Tem um elemento dele que não está correspondendo ao conjunto B. Isso significa, pessoal, que esse conjunto aí, ele não é uma função, tá? Por quê? Para ser uma função, todos os conjuntos, né, do domínio tem que corresponder ao conjunto B, tá? Porém, não pode haver repetição. Olha aqui o próximo exemplo.
Vejam só, tá vendo esse exemplo aqui? O nosso conjunto A, observe que nós temos um elemento que está correspondendo 2 vezes ao conjunto B. Então, por esse motivo, por haver essa repetição, essa função, esses conjuntos aqui, né, essa expressão aqui, não é uma função, ok? Bom, então nós já sabemos o que é domínio, é o conjunto de partida. Nós já sabemos qual que é o contradomínio, é aquele conjunto que vai estar recebendo, né, no caso aí as setinhas, né, que está sendo correspondente. E nós temos que descobrir agora, né, o que é imagem. Pessoal, imagem nada mais é que todos os elementos correspondentes. Observe esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui, a gente vai analisar se é uma função. Sim, ele é uma função, porque todos os conjuntos, todos os elementos do conjunto A estão correspondendo ao conjunto B. E nesse conjunto A não há nenhuma repetição, certo? Porém, no conjunto B nós temos um elemento, né, que não está sendo correspondido. Isso pode? Pode, porque a exigência é só no conjunto A. Então, essa expressão aí, ela é uma função e todos os elementos que receberam a setinha, ela é chamado de imagem da minha função, ok? Então, o conjunto B todinho é o contradomínio e somente os números, os elementos que estão correspondendo à setinha, né, que receberam a setinha, que estão correspondendo com o conjunto A, é chamado de imagem, ok? Um forte abraço, beijo para todos.